Domínio Público recebe hoje o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Matheus Afonso Bandeira. Secretário, nós estamos falando um pouco da crise, isso obviamente teve repercussão, redução, né, da arrecadação, mas nós estamos agora, a economia já dá sinais, né, de que estamos superando a crise e com isso também nós esperamos nos próximos meses uma elevação da arrecadação. O que nós podemos aguardar para 2010 em termos de investimento, de retomada, né, desse crescimento e especialmente na ação do Estado? A gente está muito otimista com relação a 2010. Né? Todos os prognósticos são bons, os indicadores antecedentes da economia já mostram uma recuperação no nível de atividade. Isso demora um pouco para que os efeitos apareçam na receita pública dos estados e dos municípios, mas já começam a aparecer. Claro que a gente não vai ter um desempenho como a gente teve em 2008, por exemplo, mas também não vai ser o desempenho de 2009. A gente deve ficar talvez na metade do caminho, o que é um bom desempenho para um ano de recuperação da atividade econômica depois de uma crise como a que a gente teve, que foi, na visão de todos os economistas, a maior crise desde 1929. Então a gente está otimista com relação ao comportamento da receita e do nível de atividade da economia. O Estado, ao longo desses anos, recuperou sua capacidade de investimento gradual. Ela ainda é pequena, ela ainda é muito aquém das necessidades. Nós temos demandas que são, enfim, infinitamente maiores do que a nossa capacidade de atendê-las. Agora, para que a gente possa recuperar num nível melhor ainda a capacidade de investimento do Estado, seja diretamente com o orçamento fiscal, seja através das empresas estatais, que também cumprem um papel importante do ponto de vista de promover o desenvolvimento no Estado, é preciso que a gente tenha persistência e muita paciência com políticas de responsabilidade fiscal. E que a gente ataque os problemas estruturais, né, que são os verdadeiros causadores desse desequilíbrio. Nós trabalhamos de 2007 até aqui nos três principais aspectos, né, que compõem o gasto público. Do ponto de vista do endividamento, da dívida, nós fizemos uma operação de reestruturação daquela dívida chamada extralimite, a dívida que não estava negociada com a União. Uma operação muito bem desenhada, com o apoio do Banco Mundial, que tem servido de modelo na negociação do banco com o Tesouro Nacional para a reestruturação de dívida de outros estados. Com isto, a gente promoveu um alongamento de uma dívida que tinha concentração em 4 anos e uma diminuição da taxa de juros. A gente pagava, nas dívidas que nós renegociamos, 6% de juros mais o IGP. Naquela época, algo próximo de 18%, o IGP em torno de 12%. Hoje, a gente paga a taxa LIBOR, que está próximo a 0,25 pontos percentuais ao ano, mais variação cambial, que tem sido positiva por conta da tendência de valorização da moeda, do real. Então, esta é uma questão importante que a gente pode ainda avançar dependendo do espaço que o Tesouro Nacional abrir para discussão com os estados, mas é uma questão importante, é um pedaço importante do gasto público. Do ponto de vista do gasto com o pessoal, e tentando separar um pouquinho o que é pessoal, o que é previdência, gasto com inativos e gasto com pensionistas, nós também enfrentamos essa questão. É um tema sempre polêmico, mas ainda em 2007 nós encaminhamos um projeto de lei para a Assembleia Legislativa estabelecendo o regime de previdência complementar e um fundo, a criação de um fundo para financiamento da previdência complementar. Com os recursos, aliás, auferidos com a venda de ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nós constituímos 2 fundos financeiros de natureza previdenciária para financiar a transição deste modelo para um modelo novo, onde a gente pudesse estabelecer teto de aposentadoria para o servidor público igual ao teto do regime geral da Previdência Social, por uma questão, inclusive, de justiça. O servidor público, por que ele tem que se aposentar com um vencimento substancialmente superior ao vencimento do trabalhador do setor privado? A gente entende que, por uma questão de justiça, isso pode ser feito, a Constituição já permite fazer isso, esse projeto está lá, também trata de um componente importante da questão do gasto público, porque hoje a gente já gasta mais com inativos e pensionistas, com previdência, portanto, do que com ativos. E a gente tem um quadro ainda muito envelhecido, uma tendência, portanto, de aposentadoria nos próximos anos, de uma parcela importante do serviço público que precisará ser reposta e que deve gerar uma pressão ainda mais, uma pressão adicional sobre o orçamento fiscal. Portanto, o que acontece sempre quando os gastos com o pessoal ou com inativos sobem ou com a dívida é que o investimento vira variável de ajuste. Algumas despesas de caráter social têm mínimos constitucionais previstos na Constituição Federal ou Estadual, portanto, estão preservadas, têm uma certa blindagem, outras não. O gasto com o pessoal é um gasto obrigatório, com previdência também, e a dívida também, portanto, o investimento acaba virando variável de ajuste. Então, a gente tem trabalhado no sentido de garantir um crescimento gradual, mantida essa política de responsabilidade fiscal, para o espaço do investimento público, para a gente que possa voltar a investir em infraestrutura, está diretamente relacionada com o nível de competitividade da indústria gaúcha, ou com a capacidade do Estado de atrair investimentos privados. Aliás, o Brasil tem se destacado hoje entre os emergentes, países emergentes, na captação de recursos que vêm da economia internacional, dispostos a buscar melhores alternativas de investimento. O Rio Grande do Sul tem que disputar esses investimentos e, para isso, tem que ter uma infraestrutura de boa qualidade. Tem que voltar a investir, por exemplo, em segurança pública, na questão dos presídios.
Durante décadas a gente deixou de investir. A gente tem um déficit brutal hoje de 10 mil vagas. Então tem uma série de demandas que a gente precisa atender e que para isso a gente precisa manter, de novo, persistência na política de responsabilidade fiscal para ampliar os investimentos. No caso das estatais, é boa gestão, governança corporativa, é isso que vai nos fazer continuar nessa trajetória crescente do espaço de investimento. A gente saiu de 560 milhões de investimento em 2006 para 880 em 2007, 1 bilhão e 100 no ano passado, 1 bilhão e 200 no orçamento para o ano que vem. Então é um crescimento gradual, substancial e consistente, que é decorrente de uma boa gestão das empresas estatais. Mas a gente também tem que buscar outros mecanismos. E o mecanismo das parcerias público-privadas, que o Estado decidiu investir de forma firme, né, é um mecanismo importante, tem sido utilizado de forma muito bem sucedida por países desenvolvidos há muito tempo. O Reino Unido é o país que é considerado a mãe das parcerias público-privadas, né? Vem fazendo isso em diversos setores da economia, inclusive na área da educação e saúde. Hospitais e escolas são construídos em regime de PPP no Reino Unido. Tive a oportunidade de conhecer isso no órgão que trata de parcerias público-privadas lá no Reino Unido. E outros países também utilizam isso em larga escala. E hoje, no Brasil e no Rio Grande do Sul, como em outros estados, nós temos um marco legal que nos permite fazer isso. Uma lei aprovada no âmbito do primeiro mandato do governo Lula, uma lei federal. Depois, na sequência, os estados aprovaram as suas leis. Portanto, nós temos marco legal que nos permite aproveitar a disponibilidade de capital do setor privado e combinar projetos de interesse público, onde a gente possa também garantir retorno para um empreendedor privado, para um agente privado, que possa suprir essa nossa falta de capacidade de investimento, num primeiro momento, em setores que são importantes, que são estratégicos, que precisam resolver gargalos da economia e que, de certa forma, resolvidos não vão atrapalhar o processo de desenvolvimento do Estado. Então, a gente tem investido, aposta muito nesse mecanismo da PPP e a gente tem alguns projetos em andamento, na verdade temos 8 projetos em andamento, 2 deles concluídos, que estão em análise, tanto no Comitê Gestor de PPPs do Estado, quanto nas comunidades onde esses projetos devem ser implementados.